Boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Caso contrário, por favor, me avisem aí no chat. Bem-vindos à nossa orientação pré-embarque para alunos de boarding schools. Então, hoje, o foco da nossa orientação são estudantes que estudarão em boarding schools e viverão em dormitórios gerenciados por essas escolas. Para quem não me conhece, meu nome é Andréa Ciampone, eu sou representante de vendas da 3W no Brasil, e hoje nós temos aqui também a presença da Mônica Santos, que é a nossa Student Experience Manager. Ela dará algumas palavrinhas mais ao final da apresentação, mas é uma pessoa aí de contato de vocês durante todo o programa, tá? Então é a Mônica que fica à frente do programa de vocês, né, ajudando no que for necessário, tá? Hoje nós temos aqui alunos de diferentes escolas, tá? Então, todas as escolas boarding schools estão aqui hoje. Então, será uma orientação geral para ajudá-los no processo de adaptação, na chegada, como é que funciona a dinâmica do sistema educacional americano, como funciona a acomodação. E perguntas específicas da escola, eu peço, por favor, que vocês anotem. Alguns de vocês já fizeram uma orientação individual diretamente com a escola, outros ainda farão, tá? A Mônica entrará em contato muito em breve com os agentes de cada aluno para agendar essa orientação individual que acontece juntamente ao diretor da escola, tá? Então, será uma orientação mais específica para que o diretor conheça cada estudante, tire suas dúvidas individuais sobre matérias, esportes. Então, hoje temos um foco geral e dúvidas específicas, por favor, deixem aí para essa orientação individual, que será super importante para todos vocês, tá? Hoje a orientação está sendo gravada, tá? Todos vocês terão acesso a essa gravação depois, caso alguém queira reassistir, ou até mesmo mandar para alguém que não pôde estar aqui hoje. Assim como esse PowerPoint, tá? Então, essa apresentação vocês também receberão, tá bom? E alunos, estudantes, né, que estiverem aqui participando, super importante que vocês estejam presentes nessa orientação. Essa orientação é para vocês, tá? Então, por mais que vocês tenham todo o apoio dos pais de vocês, dos familiares de vocês, os maiores interessados são os estudantes. Vocês que farão o programa, vocês são os intercambistas. Então, prestem atenção, tirem dúvidas se vocês tiverem, tomem nota e já comecem esse processo de adaptação do high school desde agora. Começando falando aí pela cultura americana, né? É sempre importante a gente lembrar que o propósito de qualquer intercâmbio é vivenciar a cultura de um novo país. No caso, vocês todos irão para os Estados Unidos, mas qualquer país, a cultura é diferente. Então, é importante que vocês, primeiramente, tenham paciência com o processo de adaptação de vocês. É natural que o início seja desafiador, existem diferenças, né, de rotina, de costumes, em relação ao que vocês estão habituados aqui no Brasil. Vocês terão que sair da sua zona de conforto muitas vezes. Então, aprendam sobre a cultura americana, respeitem e se adaptem à cultura americana. Esse daqui é um ponto muito importante para ajudar nesse período de adaptação de vocês. Até porque o high school, ele não é somente um programa acadêmico, ele não é somente um programa de estudos, ele também tem ali um desenvolvimento e maturidade, independência de cada aluno muito fortemente. Vocês estão num momento importante da vida de vocês, migrando da adolescência para a fase adulta. Então, o high school, ele já traz essas oportunidades de independência. Muitos de vocês, se não quase todos, são as primeiras experiências aí longe dos pais, de fato, né, tendo que ter essa maturidade, essa independência. Então, aproveitem o programa de high school nesse sentido e vivenciando, de fato, a cultura americana. A vida de vocês lá será diferente da vida aqui do Brasil, e esse é o propósito do high school, né? A ideia não é viver a mesma vida que vocês têm aqui, e sim vivenciar uma nova rotina e novos costumes. O papel do estudante é extremamente importante, tá? A gente costuma falar que o aluno é o protagonista do seu intercâmbio.
tá? Então, somente vocês têm controle ali do dia a dia de vocês. Procurem participar das experiências que aparecerem durante esse high school, né? São muitas as novas oportunidades que a escola e que a acomodação proporcionarão para vocês, né? Então, participem de tudo que lhes é proposto, tanto na escola quanto fora da escola. O papel de vocês é fundamental no sucesso do intercâmbio e, em geral, os alunos que têm as melhores experiências e grande sucesso nesse programa de high school são aqueles que se envolvem de fato na comunidade da escola. Tá? Eu recomendo até que vocês deem uma olhadinha, tanto no nosso Instagram quanto no nosso canal no YouTube. Nós temos algumas lives e depoimentos de ex-alunos e todos eles falam a mesma coisa. O que me ajudou na adaptação foi me integrar à comunidade da escola, participar das atividades, inclusive atividades diferentes. Então, isso é muito importante no sucesso do intercâmbio de vocês. E não esqueçam da comunicação. A comunicação é algo extremamente importante. A Mônica vai falar um pouquinho mais também sobre isso quando ela falar mais à frente. Mas existem diferenças na cultura americana, então é muito comum, às vezes, existir falhas de comunicação, principalmente no início do programa. E isso é natural. Comuniquem-se conosco, comuniquem-se com a escola, com o house parent responsável pelo dormitório. Se não entendeu alguma coisa, se não ficou claro, a comunicação é a chave do sucesso aqui também, tá? E não queira ter uma vida igual a que você tem no Brasil. Realmente você não vai ter uma vida igual, você terá uma vida diferente. Faça amigos americanos. As escolas que vocês vão estudar são escolas com um número grande de nativos. Então, cada matéria que vocês fizerem nos esportes, as atividades extracurriculares são oportunidades de fazer amizade, se envolva na comunidade da escola, e isso é super importante para o bom desenvolvimento do high school de vocês. E um ponto muito importante da adaptação para o brasileiro são as refeições, tá? Isso é muito comum, isso para qualquer país, não somente Estados Unidos, mas é um desafio e é uma adaptação para o brasileiro a questão da alimentação. Aqui no Brasil, nós temos uma alimentação muito balanceada, muito equilibrada, nós temos acesso a carnes, a vegetais, a frutas, e tudo isso com um custo bacana, né? Isso é diferente nos Estados Unidos. Então, primeiramente, é muito importante que vocês entendam essa questão cultural das refeições, e aqui nós temos um resuminho de como funciona, em geral, cada refeição nos Estados Unidos. Todos vocês vão para boarding schools. Então, boarding schools, muitas vezes vocês têm algumas opções de refeições, mas ainda assim, claro, dentro da cultura americana. Então, o café da manhã é muito comum cada estudante preparar a sua refeição. Então, a escola vai deixar à disposição de vocês torradas, leite, cereal, ovos. Cada aluno tem a sua grade curricular, então pode ser que cada um tenha um horário diferente. Então, é bastante comum cada aluno providenciar ali as suas refeições, e é importante que vocês não pulem essa refeição, né, para vocês também não ficarem com muita fome para a hora do almoço, tá? O almoço, em geral, é a refeição mais diferente em relação ao que nós temos no Brasil, né? Aqui no Brasil nós temos um almoço maior, a gente come geralmente carne, arroz no almoço. Nos Estados Unidos é diferente essa dinâmica, tá? Então, em geral, são refeições mais rápidas, como lanches, saladas, e é muito comum alunos também levarem ali do dormitório, né? Então, vocês podem adquirir, se vocês quiserem, alguns snacks, muitas vezes uma fruta, uma barrinha de cereal para complementar, se vocês acharem necessário, tá? Muitos brasileiros acabam fazendo isso até se sentirem mais adaptados, principalmente no início. E o jantar, sim, é um momento importante, é um momento de sentar à mesa, aproveitar a companhia dos outros alunos internacionais ou dos americanos que viverem nos dormitórios de vocês. É muito comum essa refeição ser mais similar ao que nós temos aqui no Brasil, então carnes e massas, em geral, são preparadas nessa refeição, contudo, acontece um pouquinho mais cedo. Então, em geral, das 5 às 6 é o horário do jantar, né? Aqui no Brasil, a gente costuma jantar um pouquinho mais tarde, mas ainda assim é importante que vocês interajam e participem dessa refeição, por ser um momento de conexão e de troca ali com outros alunos internacionais.
Tá? Uma ressalva quanto a carnes, né? Nos Estados Unidos não é comum se consumir carne em todas as refeições, tá? Principalmente carne vermelha. Então, isso aqui também é uma parte aí da cultura americana que é importante vocês se adaptarem. É claro, deixem aí claro o que vocês gostam de comer e o que vocês não gostam. No boarding school, muitas vezes vocês têm mais acesso ali às refeições, então deixe claro para a escola, de repente, o que você gostaria de comer, e dentro das possibilidades dos Estados Unidos, eles adaptam essas refeições também, mas é normal levar um certo tempo, vocês vão se adaptar, mas é importante ter paciência, principalmente no início. Durante a semana, 3 refeições por dia estão inclusas, tá bom? Café da manhã, almoço e jantar. E aos finais de semana, é muito comum da cultura americana eles consumirem o brunch e o jantar. Para quem não está familiarizado, o brunch é entre o café da manhã e o almoço, né? Então, é como se fosse um café da manhã maior, por volta das 11 horas da manhã. Então, muitos alunos acabam acordando mais tarde, propositalmente, eles fazem esse brunch e o jantar também. Ainda assim, comunique para o seu house parent, né, que é a pessoa responsável pela acomodação, os seus planos, se for o caso, né? Então, muitas vezes o house parent pede para os estudantes comunicarem, até para eles não prepararem refeições desnecessariamente. Então, às vezes, no final de semana, se vocês quiserem passear, sair, quero jantar, ir no cinema com amigos, não tem problema, mas é importante sempre haver, novamente, essa comunicação junto ao house parent. E você pode pedir, né, comida e snacks de preferência. Em algumas localidades, tem alguns mercados internacionais, onde é possível encontrar uma variedade de opções, até mesmo comidas mais parecidas com as brasileiras. Então, vocês também, se vocês tiverem acesso a um mercado internacional, vale a pena vocês darem uma olhada nisso. Entrando numa parte mais acadêmica, aqui falando agora da grade curricular, tá? No Brasil, algumas matérias são exigidas pelo MEC, né, pelo Ministério da Educação, para a convalidação das notas de cada aluno no retorno. Então, é importante que vocês incluam essas matérias obrigatórias na grade curricular de vocês, para que vocês não percam um ano aqui no Brasil. Tá? As escolas estão cientes, né, dessa obrigatoriedade, mas é muito importante que você, como aluno, como estudante, garanta que essas matérias também estão inclusas na sua grade curricular, tá bom? Então, quando vocês receberem essa documentação, fiquem aí com ela fácil para vocês terem certeza de que essas matérias estão incluídas na grade curricular. Então, são 5 áreas obrigatórias. Primeiramente, é uma matéria dentro de inglês, então vocês podem escolher uma matéria dentro de inglês, uma matéria dentro de ciências, uma matéria de estudos sociais, matemática e um esporte. Então, essas 5 matérias são obrigatórias. Além delas, os nossos alunos costumam estudar 1 ou 2 eletivas, vai depender um pouquinho da sua escola e da grade curricular, né, de como que eles montam a grade curricular. Mas essas matérias eletivas são voltadas para carreiras. Então, todos vocês vão estudar em escolas preparatórias para a universidade, por consequência, elas têm muitas opções de matérias eletivas, matérias vocacionais. Então, essa escolha de matérias, em geral, ela se dá junto ao departamento acadêmico da escola, na chegada de vocês. Algumas escolas podem pedir antes, tá? Mas, de qualquer forma, vocês terão ajuda na escolha dessas matérias também, com base em alguns pré-requisitos, né? Então, algumas matérias podem exigir um nível mais alto do inglês, por exemplo, ou então um conhecimento prévio daquela área, mas, de qualquer forma, vocês terão acesso a essas matérias. Explorem essas matérias, são muito diferentes do que nós temos aqui no nosso sistema educacional brasileiro. Então, aproveitem também para se descobrir profissionalmente, porque o high school também tem essa finalidade. Nos Estados Unidos, as aulas são bastante dinâmicas e práticas, né? E vocês estudarão em escolas com turmas reduzidas, tá? Então, a grande maioria das escolas de vocês tem turmas menores. Não existe nos Estados Unidos, nesse perfil de escola, alunos que apenas ficam copiando o que o professor está escrevendo na lousa. Não é essa a dinâmica da aula de uma escola particular. Tá? Geralmente elas são aulas práticas, com debates, com apresentações. A ideia é que vocês interajam entre si, né, em sala de aula. E algo muito legal é que os alunos que trocam de sala de aula durante o dia e não o professor,
como costuma acontecer aqui no Brasil, né? Por isso, o dia a dia do aluno nos Estados Unidos é muito dinâmico, né? Vocês têm várias matérias diferentes durante o dia, vocês vão caminhar pela escola, né, a cada período, então é muito legal porque o aluno, além de estudar matérias que ele se interessa de fato, ele tem esse dinamismo na rotina. E cada matéria que você fizer será uma turma diferente. Então, como cada aluno monta a sua grade curricular, cada estudante tem matérias diversas. Então, cada turma que você fizer serão pessoas diferentes. Essa é uma ótima oportunidade para vocês fazerem amigos e conhecer quase todo mundo da escola. Geralmente, você tem acesso a quase todos os alunos da escola. Isso é muito legal para fazer amizades, principalmente com americanos, que é uma das grandes propostas do programa. Nos Estados Unidos é comum que os alunos tenham lição de casa todos os dias, então se vocês não têm lição de casa todos os dias aqui no Brasil, lá é uma característica, tá? Até porque as notas nos Estados Unidos, elas não são compostas somente por provas, como na grande maioria das escolas aqui do Brasil, tá? Os alunos levam notas pelas provas, por lição de casa e também participação em sala de aula. Então é importante que vocês entreguem as suas lições, façam as lições diariamente, não deixem acumular, porque depois, para correr atrás, é muito mais difícil. E participem em sala de aula, porque isso vai contar notas e é muito importante que vocês tenham essas 3 notas aí, tá? No boletim de vocês. E matérias diferentes são excelentes oportunidades para ampliar o vocabulário de vocês. Então, muitas vezes existem matérias ali na grade curricular da escola que vocês nem pensaram em fazer, ou talvez não haja tanto interesse, mas são oportunidades interessantes para ampliar o vocabulário, conhecer novas palavras, então vale a pena também incluir esse tipo de matéria na grade curricular de vocês. Aqui nós temos um exemplo de rotina, apenas para que vocês tenham uma ideia do dia a dia, né? Esse horário varia de acordo com a escola, até mesmo de acordo com o aluno, então isso é só um exemplo. Mas, em geral, a aula costuma começar por volta das 8 da manhã, então começa um pouquinho mais tarde, né, em relação ao que nós estamos habituados aqui no Brasil, e até umas 3 horas da tarde o estudante costuma ter aulas, tá? Contudo, entre 3 e 5 horas da tarde, é muito comum o aluno ainda estar envolvido em atividades da escola, como uma prática esportiva ou uma atividade extracurricular, de repente se reunir para fazer um trabalho, um projeto em grupo. Então, em geral, os alunos ficam envolvidos de segunda a sexta na rotina da escola, principalmente aí entre 8 da manhã e 5 horas da tarde, né? Depois eles jantam e, em seguida, fazem a lição de casa. Então, segunda a sexta, a rotina do aluno gira em torno da escola. Falando de rotina, falando de final de semana e passeios, é sempre importante a gente lembrar que a maioridade nos Estados Unidos é 21 anos, então nós sabemos que a cultura aqui do Brasil é um pouco diferente, muitas vezes o adolescente com 16, 17 anos já tem uma certa liberdade de sair à noite para algumas baladinhas ou festas de madrugada, mas é importante que vocês saibam que nos Estados Unidos isso não acontece, tá? Isso não faz parte da rotina do adolescente nos Estados Unidos. Vocês ainda estão muito longe de ser maiores, então, como eu mencionei, a rotina do adolescente gira em torno da escola, e sábado e domingo, é claro, vocês terão tempo livre, podem passear, se divertir, devem, né? A escola também proporcionará atividades, excursões, algumas viagens para vocês, mas é claro que vocês poderão passear também ali por perto da escola, sempre com a permissão do house parent e seguindo o horário de retorno estipulado, né? Então, vocês terão ali algumas regras da acomodação que vocês devem seguir. O house parent é o adulto responsável pela acomodação, então ele é uma pessoa que vocês devem sempre estar se comunicando, tá? Da mesma forma como vocês devem fazer com os pais de vocês aqui no Brasil, né? Avisando ali onde vai, com quem vai, que horas volta, a mesma lógica se aplica durante o high school, tá? E os adolescentes costumam ir a shopping, cinema, boliche, a casa de amigos, restaurantes ou atividades e excursões propostas pela própria escola. Novamente, sempre se comunique com o seu house parent. Caso você queira fazer alguma viagem específica
é preciso comunicar com, no mínimo, 4 semanas de antecedência e é obrigatória a presença de um adulto maior de 25 anos. Então, em alguns casos, vocês, pais que estão nos assistindo, querem levar os filhos de vocês ou buscar ou visitar em algum break da escola, sem problemas, tá bom? Não tem problema algum. Quem quiser, inclusive, fazer um tour pela escola nessas oportunidades, desde que a escola esteja aberta, é claro, nós fazemos o agendamento para vocês, mas é importante que nós saibamos disso com 4 semanas de antecedência, para que a escola também providencie os formulários e as permissões, afinal estamos falando de um menor de idade, então precisamos saber com quem ele estará, tá? Às vezes o estudante tem familiares nos Estados Unidos ou amigos também, sem problema nenhum, desde que a gente tenha essa antecedência e essas regras, tá bom? E uma característica diferente também, nos Estados Unidos, as escolas proporcionam uma independência para os alunos. Então, é importante que você, estudante, tenha atitude e proatividade no seu dia a dia como aluno. Aqui no Brasil é muito comum, se você está com um problema na escola, com uma dificuldade em alguma matéria, o seu pai, ou sua mãe, o seu responsável é quem fala com a escola, né? Fala com o professor. Nos Estados Unidos, não é assim que funciona, tá? Então, os pais não se envolvem nesse tipo de situação. Quem conversa com o professor, quem conversa com o diretor é o próprio aluno. Então, caso você esteja com dificuldade em uma matéria, você esteja precisando de nota ou qualquer outro tipo de situação, tome atitude e converse você diretamente com o professor, porque isso também é esperado de vocês, tá? Essas escolas, como eu mencionei, são todas preparatórias para a universidade. Então, elas não preparam os alunos para a universidade somente na questão acadêmica, né, ou no preparo do currículo, mas também nesse perfil mais independente de cada aluno, tá? Então, é importante que vocês já comecem a ter essa mentalidade de adulto desde já. Algumas dicas que ajudam os alunos na adaptação. Então, já falamos, participe de tudo o que puder. Essa daqui é a principal dica que nós damos para vocês, por isso que temos ela algumas vezes nessa apresentação. É, de fato, muito importante que vocês participem das atividades extracurriculares da escola, trabalho comunitário, né? Então, é muito importante nos Estados Unidos o trabalho voluntário, principalmente para quem pensa em fazer universidade lá depois, participe desses trabalhos, os passeios, excursões, esportes que a escola propuser, né? Esportes, por mais que você talvez não goste tanto de esportes, ele é muito importante nos Estados Unidos e muitos eventos giram em torno do esporte. Então, é muito legal quem participa de esporte acaba se envolvendo ainda mais na comunidade da escola. E participe também da acomodação. As acomodações, elas também promovem ali pequenas atividades. Então, é interessante que você participe para se integrar ali com seus colegas de acomodação. E dependendo da turma que você escolher, das matérias que você escolher, você pode precisar providenciar materiais específicos, uma calculadora específica, livros ou mesmo lápis de cor, por exemplo. Então, a nossa recomendação é que você deixe para comprar esses itens nos Estados Unidos. Depois que vocês fizerem a escolha da grade curricular, né, vocês terão certeza daquilo que vocês precisam e terão a oportunidade de comprar isso lá, na primeira semana, tá bom? Como já falamos, a escola promove o preparo para a vida adulta e desenvolvimento da maturidade, faça amizades diferentes, atividades que nunca teve oportunidade de realizar. Então, as escolas têm muitos eventos diferentes, né? O prom, o homecoming. Então, são eventos que aqui no Brasil nós não temos. Participe dessas atividades, das gincanas que a escola tiver. É muito comum nos Estados Unidos eles fazerem esse tipo de atividade. Não tenha vergonha de falar inglês, mesmo que você não tenha certeza que está certo. É assim que você vai aprender e as pessoas certas vão te corrigir, mas é importante que você perca o medo de falar inglês, que você faça perguntas e com o tempo você vai desenvolver o idioma e fale inglês durante todo o tempo, mesmo que você esteja falando com outro aluno brasileiro. É desagradável quando estamos ali em um grupo e 2, 3 pessoas estão falando outro idioma e os demais não estão entendendo. Além de repelir possíveis alunos americanos ou de outras nacionalidades, né? Porque eles não chegam perto de vocês
estão falando português, às vezes o aluno fica um pouco receoso de chegar perto, então é interessante que vocês falem inglês o tempo inteiro. O transfer de chegada e de retorno está incluso, tá? Então, falando sobre a chegada no destino, nós passamos para vocês as datas estipuladas pela escola e o aeroporto estipulado pela escola, então sigam essas datas, é super importante, principalmente no caso de boarding school, porque o boarding school tem datas específicas para vocês chegarem, se chegar antes o boarding está fechado, se chegar depois não tem transfer, então sigam essas datas que passamos para vocês. A escola buscará cada estudante no aeroporto e eles já terão os seus dados de chegada. Nós passamos aí para vocês todos um formulário para preencher com os dados de voo, então preencham e nos enviem para que a escola tenha aí os dados de chegada de vocês. E se por acaso alguém for chegar na acomodação de outra maneira, também precisamos ser informados para a escola não providenciar transfer, né, para você. Então, se você for chegar com seus pais ou com familiares, não tem problema nenhum, novamente, podemos até mesmo agendar um tour pela escola, se for interessante para vocês, mas precisamos ser avisados disso. Quem não chegar com os pais, quem utilizar o transfer da escola, não se esqueça de avisar os seus familiares no Brasil que você chegou, está bem. Sabemos que é um momento eufórico, mas os pais, os familiares aqui no Brasil estão preocupados, apreensivos, então assim que for possível, avisem os familiares de vocês. E para os pais, para os responsáveis, é preciso ter paciência nesse trâmite, né? Porque esse trâmite de aeroporto, de chegada, de imigração é demorado, nem sempre o adolescente tem acesso a um Wi-Fi, nem todas as áreas ali de imigração ele consegue usar celular, então é importante que vocês sejam pacientes também nesse momento, tá? A minha dica é que vocês utilizem alguns sites, tem o Flight Aware, por exemplo, que vocês conseguem jogar o número do voo e acompanhar se o voo já pousou, se está taxiando, então isso geralmente traz um certo conforto aí para os pais ansiosos. A acomodação em dormitórios sempre é gerenciada por um house parent, esse adulto responsável pela acomodação. Ao chegar, eles costumam fazer uma reunião para falar sobre a rotina da acomodação, as regras da acomodação. Aproveite esse momento para tirar as suas dúvidas, fazer as suas perguntas. Nos Estados Unidos, é muito comum que todos os integrantes da casa tenham pequenas tarefas e responsabilidades. Então, além do seu quarto e da sua roupa, você será responsável por lavar a sua própria roupa e manter o seu quarto organizado. Pequenas outras tarefas no dia a dia fazem parte da rotina de um dormitório americano, como, por exemplo, colocar a mesa do jantar ou tirar o lixo. Então, isso vai depender um pouquinho da escola que vocês estiverem indo, mas isso faz parte da cultura americana e já nessa preparação universitária, onde se vive também em dormitórios, muitas vezes dentro do campus da própria universidade. Então, isso é esperado de vocês. Na dúvida, pergunte. A rotina nos Estados Unidos é diferente, é normal no início vocês estranharem algumas coisas, perguntem se vocês tiverem dúvidas. Cuide da casa como sua, você não é um hóspede, sim um membro da acomodação, isso é muito importante. Então, mantenham a acomodação limpa, organizada, não quebrem coisas desnecessariamente. É claro que acidentes acontecem, mas é importante que vocês cuidem da casa como vocês cuidam da casa de vocês aqui no Brasil. E vocês, alguns de vocês já receberam, outros receberão em breve um handbook, que é o manual da escola e da acomodação, com as regras do dia a dia, né? Tanto da escola quanto da casa. Então, quando vocês receberem esse handbook, leiam com atenção. Ele é extenso, são às vezes 30 páginas, mas não assinem apenas, tá? Leiam também com atenção ali as regras de horário para voltar, como funciona a lavanderia, como funcionam as refeições, tudo isso vocês terão dentro do handbook da escola. E é claro que isso será reforçado na chegada também nos Estados Unidos. E aqui algumas dicas rápidas para vocês fazerem as malas. A gente recomenda que vocês não levem muitas roupas, vocês terão oportunidades de compras lá, né? Até para vocês não levarem coisas desnecessariamente e ficarem carregando muitas malas. O clima, né, nessa época do ano é quente, então camisetas e moletons são suficientes.
E roupas de inverno, mais para frente vocês precisarão comprar, mas elas são melhores e mais baratas nos Estados Unidos. Então, a menos que vocês queiram, nós recomendamos que vocês não levem roupas de inverno. Em geral, a roupa de inverno do Brasil não serve para o inverno americano. Alguns de vocês vão para localidades mais frias, onde vocês terão neve, então precisa de bota de neve, precisa de luva. Então, recomendamos deixar para adquirir tudo isso lá no momento certo. Óculos e lentes de contato para quem utilizar, né? Lembrando que é bom levar para todo o intercâmbio. Vocês não têm acesso a um oftalmologista de rotina, então já levem a lente de contato para todo o high school de vocês. Alguns itens básicos de higiene pessoal para os primeiros dias, né? Escova de dente, desodorante, sabonete. Deixem para comprar coisas maiores lá. Ao chegar lá, vocês terão a oportunidade de ir num Walmart, numa CVS, e aí sim vocês fazem uma compra maior, assim como material didático escolar, né, ali básico, lápis, caneta, quem quiser levar pouca coisa do Brasil, ainda assim recomendamos comprar lá, porque essas coisas pesam, e vai depender um pouquinho também da grade curricular de vocês. Um carregador de celular e carregador portátil, né, esse daqui é muito útil, o carregador portátil, para trâmite de aeroporto. Então, a gente costuma usar muito celular no aeroporto e nem sempre vocês têm fácil tomada, né, para carregar o celular. Então, o carregador portátil costuma ser bastante útil. Assim como adaptadores de tomada. A tomada nos Estados Unidos é diferente. Pesquisem aí, tomada nos Estados Unidos. Recomendo que vocês já levem um adaptador universal, bem facinho, tranquilo de vocês comprarem. Laptop e tablet, né? Algumas escolas fornecem um iPad, um tablet, para vocês fazerem atividades, mas na grande maioria eles são bloqueados, então vocês não conseguem acessar um Netflix ou alguma coisa assim. Então, a gente recomenda que vocês tenham o próprio computador ou adquiram lá para uso pessoal na acomodação, se vocês quiserem. Na mala de mão, levem uma troca de roupa, a gente sempre torce para a mala não extraviar, mas se extraviar, pelo menos uma troca de roupa vocês têm. Máscaras e álcool gel. Documentos que vocês devem levar na escola, tá? Esses documentos todos, recomendo que vocês façam uma pastinha e levem na mala de mão com vocês, não despachem documentos, tá? Se a mala for extraviada ou até perdida, esperamos que isso não aconteça, mas vocês perdem todos esses documentos, isso não é interessante, tá? Então, primeiramente, os históricos escolares dos últimos 4 anos. É um documento que vocês mandaram para a gente na aceitação do aluno, mas é importante que a escola tenha isso fácil no primeiro dia de aula para a escolha de matérias, né? Então, são escolas aqui com muitos alunos, cada aluno leva o seu documento. Então, cada aluno é responsável por organizar o seu próprio histórico escolar, assim como as notas parciais do ano atual, de 2023, tá? Então, muitos de vocês já fizeram matrícula meses atrás e as notas de 2023 ainda não estavam disponíveis. Então, levem essas notas também. Isso é importante para a escola entender o momento acadêmico de vocês, o nível de conhecimento de cada matéria. Então, isso aqui vai ajudar nessa montagem da grade curricular. Cópia da carteirinha de vacinação. Não levem a carteira de vacinação original de vocês, levem apenas uma cópia. Quem tiver mais de uma carteirinha de vacinação, leve uma cópia de todas, mas é importante que vocês tenham isso em caso de necessidade. Se precisar ir num hospital ou alguma coisa assim, é importante que vocês tenham uma cópia da carteirinha original. Passaporte válido, o visto F1 válido e o I-20, tá? O I-20, aqui fica uma ressalva, esse documento é extremamente importante estar com vocês no embarque, tá? Não esqueçam o I-20. Esse é um documento que pode ser pedido aqui no check-in, a companhia aérea pede já para validar o visto F1 de vocês, e com certeza na imigração americana eles pedem esse documento. Para quem não lembra, o I-20 é aquele documento necessário para tirar o visto de estudante, tá? Então, esse documento é obrigatório que vocês estejam com ele em mãos, passaporte, visto e I-20, tudo junto, tá bom? O visto de vocês está atrelado ao I-20, então, na imigração eles vão pedir esse documento. É super importante que esteja fácil, tá bom? Na mala de vocês. Levem também a carta de aceitação de vocês, nós chamamos de PLOA, que é aquela carta quando vocês foram aceitos pela escola. Caso alguém não tenha, fale aí com o agente de viagem de vocês,
E qualquer coisa a gente faz o reenvio, mas é interessante que vocês tenham isso em mãos novamente para a imigração. Se o oficial da imigração pedir, tem oficiais que pedem tudo, tem oficiais que pedem nada. Então, por via das dúvidas, tenham tudo em mãos. Assim como no visto, né? Às vezes a gente faz entrevista do visto, perguntam tudo ou nada. Então, é importante ter tudo ali fácil. A Welcome Letter é um documento que vocês ainda não receberam. Tá? Todos vão receber uma Welcome Letter com os dados finais da escola, da acomodação, do transfer, se for o caso, e contatos de emergência. Então, deixem isso aqui fácil também. Se o oficial de imigração perguntar o endereço da escola, você tem isso fácil. Perguntar o telefone do responsável da escola, você tem isso fácil. Tá? Então, Welcome Letter, todos vocês ainda receberão. E a autorização para menores desacompanhados, tá? Pedimos aí a ajuda dos agentes para essa validação. A grande maioria já tem essa autorização no próprio passaporte. Quem não tiver precisa fazer em cartório, mas a menor de idade não sai do Brasil sem essa autorização para menores desacompanhados, tá bom? Então, é importante que vocês tenham isso no passaporte ou providenciar em cartório. E a parte aqui de dinheiro, né? Cartão de crédito, se for o caso, precisa estar autorizado para uso internacional. Existem muitos cartões de débito pré-pago no mercado, que em geral são ótimas opções, né, para envio de dinheiro de uma maneira segura e prática. E um pouquinho de dinheiro em cash é sempre interessante, principalmente para trâmite de aeroporto ou os primeiros dias. Todos vocês têm seguro-saúde incluso no programa, vocês receberão a apólice do seguro no primeiro dia de aula, tá? Então, é um seguro que está vinculado à escola, as boarding schools emitem esse seguro e entregam no primeiro dia de aula. Ele é um seguro emergencial, não é válido para consultas de rotina, tá? Então, é realmente só em caso de necessidade. E é obrigatório que o adolescente esteja com a apólice em todos os momentos. Da mesma maneira como a gente anda com a carteirinha do convênio médico aqui no Brasil, você, adolescente, precisa estar com a sua apólice do seguro-saúde. E lembre-se de apresentar a apólice quando for necessário utilizar. Então, chegou no hospital, chegou na consulta, apresente a apólice, para o hospital saber que você tem esse seguro, tá? É importante lembrar que a dinâmica de seguro-saúde e convênio médico nos Estados Unidos é diferente daquela que nós temos aqui no Brasil, tá? Então, mesmo cidadãos americanos que têm convênio médico, depois que eles utilizam esse convênio, é muito comum que se gere despesas adicionais, tá? Então, mesmo com seguro-saúde, isso pode acontecer. Por isso, utilizem somente em caso de necessidade. Façam um check-up antes de sair do Brasil, para que vocês não gerem aí despesas desnecessárias para vocês. Agora a Mônica Santos vai falar um pouquinho aí para vocês sobre, né, o trabalho dela e também sobre esse processo de apostil que já estamos falando do final do programa. Moça, você está no mudo, Mônica. Desculpa. Eu já falei com a maioria de vocês, a gente já fez uma reuniãozinha, já falou um pouquinho, mas assim, e a gente já falou sobre isso também, mas eu vou aqui frisar novamente que a Andrea já falou. Sucesso do intercâmbio é comunicação e participação, gente. Tá? Se vocês se comunicarem como deve, se vocês participarem como deve, não tem erro. Vocês vão se adaptar melhor, vocês vão fazer mais amigos, vai ser mais fácil para vocês, principalmente na primeira fase, tá? Do intercâmbio. A maioria de vocês já tem meu WhatsApp, mas para quem não tem, depois eu passo novamente, ou eu passo. Eu sou pessoa de contato entre escola, agente, diretor, então, assim, o que vocês precisarem, aluno, o que vocês precisarem, por favor, não hesitem em me contactar, principalmente os alunos. Eu dou boas-vindas para todos vocês quando vocês chegam, para me certificar que vocês têm o meu número, então, só para a gente ficar aí em contato, caso necessário, tá? Agora vamos falar sobre a documentação, tá? No final do programa, a escola americana vai mandar o teu histórico escolar, uma cópia eletrônica, e eu vou encaminhar isso para o seu agente. Depois, o boletim físico, a gente precisa fazer a notorização e depois o processo de apostila, tá? Então, é um processinho meio chato, na verdade, ele vai para um reconhecimento de firma,
depois o Estado precisa validar aquilo para o MEC, para ser usado no Brasil. Infelizmente, o processo todo leva, em média, 60 dias, tá? É um pouquinho demorado, mas as escolas não têm problema em aceitar a cópia eletrônica, tá? Então, algumas escolas pedem um pouco mais de urgência, mas a gente faz o possível para entregar, total nosso interesse em entregar isso para vocês o mais rápido possível, tá? Então, se não chegou, pode me contactar, mas um pouquinho de paciência que a gente está no processo, pode ter certeza. Aí a gente vai mandar a cópia física via FedEx para o agente de vocês, né? Então, vocês vão receber aí 45 dias, 60 dias depois de você finalizar o intercâmbio, você vai receber o teu apostilo. Ótimo. E por fim, pessoal, aqui ficam os nossos contatos de emergência, tá? Da nossa equipe aqui da 3W. Então, a Natália, ela é diretora do departamento, ela também é brasileira, então o celular dela aqui é dos Estados Unidos, mas vocês podem contatá-la. E eu e a Mônica, principalmente essa emergência para a chegada. Tá? Então, para aqueles que, de repente, tiverem um voo cancelado, um voo atrasado, algum problema na chegada ou dificuldade de encontrar o transfer, encontrar a escola, por favor, nos contatem. Vocês também terão os contatos de emergência da própria escola, mas nós gostamos de ficar a par disso, até porque podemos intermediar com a escola mais facilmente, se for o caso. Tá? Então, nos contatem ali no dia do embarque, se houver necessidade, para que a gente ajude nesse trâmite aí de chegada, tá bom? Se algum de vocês tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para colocar no chat. Caso contrário, espero que vocês tenham uma excelente experiência e nós ficamos à disposição durante todo o intercâmbio de vocês. Obrigada!